Em um país com múltiplas realidades sociais, a função do professor é um dos pilares na formação dos cidadãos. Não é tarefa fácil despertar o interesse para a profissão em um cenário de desvalorização e más condições de trabalho. Além de todas as adversidades da atualidade, o professor ainda precisa ter muito empenho para disseminar o ensino em uma sociedade de grandes diversidades. A necessidade de repassar conhecimento a todos, sem exceção, traz à tona uma série de desafios que fomentam a preocupação de profissionais da área da educação. Saber olhar o outro e reconhecer pontos a serem transformados na estrutura educacional é um estímulo para formar melhores professores e, consequentemente, melhores cidadãos. Alteridade e inclusão são temas da 10ª edição do Simpósio de Formação e Profissão Docente. Eu sou Glaucio Santos e converso com a professora Keila Deslandes, coordenadora do Simpoed. Olá, professora, obrigado pela sua presença. Professora, hoje é muito difícil atrair a atenção dos jovens para a docência. Como transformar essa realidade? Como tornar a docência mais atrativa para os jovens, para os futuros professores? Olá, Glaucio. Eu que agradeço o convite. Satisfação estar aqui conversando com você sobre este tema que é de extrema relevância para qualquer sociedade, né, Glaucio? E ainda mais na sociedade brasileira, onde realmente a gente percebe com muita nitidez essa desmotivação geral, né, dos jovens para a formação docente. O que será isso? O que é motivação e o que é desmotivação? A vida profissional é de extrema relevância para qualquer pessoa. A inserção no mercado de trabalho é fundamental para a vida de cada um e para a vida social. E o que faz uma pessoa escolher uma profissão? Primeiro, a vontade de trabalhar com aquilo, se sentir bem fazendo aquilo que você faz. Por exemplo, você, jornalista, certamente se gosta de conversar com as pessoas, não é? De se expressar, de ouvir a opinião das outras pessoas, e assim é o professor, a professora. Está ligado à vocação, né? Está ligado à vocação, né? A pessoa realmente se reconhecer enquanto alguém que poderia contribuir para a sociedade fazendo aquilo que espera fazer. Agora, vocação é um elemento motivacional, mas obviamente não é o único. Se não há uma contrapartida da sociedade, se você quer fazer alguma coisa, quer fazer bem feito, e não encontra o local, as condições para fazer isso, é claro que a motivação vai diminuindo. E o que a gente observa desde a vida escolar é que o ambiente da escola hoje, infelizmente, a gente está falando aí de escola pública, a regra geral, é muito deteriorado. Tanto nas condições das próprias instalações, né, a questão física das escolas, quanto também na questão da vida profissional do docente. A carga horária que ele tem que dar de trabalho, não é? A própria perspectiva, que todo mundo sabe, salarial. Professora, falando do piso salarial, vou aproveitar a sua deixa, vamos dizer que é uma novidade nos últimos tempos, agora nos últimos 2 anos, me corrija se eu estiver errado, estabeleceu-se o piso salarial. Mas existem tantos outros desafios, né? Primeiro que esse piso, pelo que parece, ele ainda não está sendo válido em território nacional. Muitas prefeituras, muitos estados têm dificuldade, infelizmente, têm dificuldade ainda de pagar o piso salarial para o professor. Mas para aqueles estados que já pagam e municípios, os desafios não são só esses, né? A própria escola não tem infraestrutura para uma aula, inclusive, diferente, né? Nos modos dos tempos atuais, inclusive, diante de tantas tecnologias. Exatamente. E também a relação entre professor e aluno tem mudado bastante, né? A gente tentar manter, né, o mesmo padrão de aula não é alguma coisa muito fácil, porque hoje a gente vive numa sociedade de conhecimento. Então, assim, às vezes até para você, digamos, prestar atenção num filme, você vai a um cinema, né? Você vai a um filme. Lá você tem vários elementos de estímulo para você ficar prestando atenção no filme. Você tem a música, a cenografia,
os atores super bem preparados, aquela sala escura, e muitas vezes você ainda fica assim, no meio do filme, as pessoas, você vê um cinema, você vê as pessoas mexendo no celular. Não é verdade? Agora, imagine você um professor que só tem ele mesmo e seus conhecimentos, não é? Numa sala que não é, né, obviamente, preparada como um cinema para você só ficar prestando atenção naquilo, a quantidade de informações que o aluno tem ali à disposição para ela pensar em outras coisas. Então, realmente, é muito difícil para o professor, ainda hoje, manter, né, essa relação aí de ensino, aprendizagem, em certos moldes que a gente, de certa forma, foi acostumado, né, a utilizar. Então, a inserção de novas tecnologias na educação é de extrema relevância. A questão da valorização, como nós já vínhamos falando, do professor. Novas estratégias aí de aula, de dinâmica e tantas outras questões que são colocadas aí para facilitar a vida do professor, facilitar o processo de ensino-aprendizagem, que tem que ser alguma coisa dinâmica, não é? Senão, realmente você cria uma situação onde nem o professor está ali satisfeito, nem o aluno está ali satisfeito, e acaba se tornando uma relação cansativa, não é, exaustiva, e que as pessoas não estão satisfeitas nem com o que estão fazendo e não veem naquilo um projeto de vida, de futuro, né, para si nem para os seus colegas. Antes de encerrar esse bloco, professora, uma parte disso a gente sabe que só pode ser resolvida via o Estado mesmo, né? O Estado que tem que prover a infraestrutura da escola. A gente sabe que precisa haver um debate, precisa haver, inclusive, uma mobilização do Legislativo e do Poder Executivo também. Agora, na outra ponta, estão os professores. Como atrair esses jovens diante desse cenário tão duro? Existe uma fórmula, existe um caminho, existe algo que está sendo experimentado, até mesmo através do Simpoed? Qual que é a visão da senhora nesse sentido? Olha, na verdade, o Simpoed, ele vai trabalhar mais, né, com... A gente tem, obviamente, um público de jovens, de estudantes que vão participar. Mas é uma formação, né, um simpósio de formação em profissão docente. Então, nós temos um público de professores que estão na ativa. Então, não necessariamente isso que nós estamos falando aí, dos futuros professores, né, e professoras, né, dos jovens que estão ali para a formação. Esse é um público também, mas o nosso público majoritariamente é constituído de profissionais que já estão no exercício da docência. E o Simpoed, especificamente, né, essa edição que nós já vimos, né, já é a 10ª edição, e eu tive aí a felicidade de ser a proponente do primeiro Simpoed, eu estive à frente do primeiro e do segundo Simpoed, agora estou à frente da 10ª edição. Então é um evento que foi, né, se consolidando ao longo dos anos e cada vez mais, né, chamando pessoas para participação. Hoje o Simpoed, nessa 10ª edição e também na 9ª, tornou-se um evento internacional. Nós temos convidados dessa vez da Venezuela, da Colômbia e de outros países da América Latina, né, México também. Nós temos uma pessoa que vem do México para falar, é um pessoal associado do Vendime, que é uma organização de formação docente internacional, né, que é vinculada ao programa de pós-graduação em educação. Então, realmente, nós, ao longo desses anos, o Departamento de Educação conseguiu tornar o Simpoed um evento basicamente regional, que foi uma proposta inicial, em nacional e agora internacional, tá? Bacana. Chega aos 10 anos, então, com muita maturidade e avançando fronteiras. Vamos para um breve intervalo. Continue sintonizado na Rádio FOP Educativa. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. O FOP Educativa 106,3. Participe do programa de incentivo à inovação. O programa dará aporte financeiro, técnico e gerencial para projetos inovadores de base tecnológica e bolsas acadêmicas serão oferecidas para alunos de graduação e pós-graduação. Não fique de fora, valorize sua pesquisa. Saiba mais sobre o programa. Visite www.nit.fop.br ou www.fop.br/Incultec.
A situação da educação no Brasil é preocupante. Não estamos avançando tanto quanto deveríamos e as crianças estão indo à escola, mas não estão aprendendo. Para garantir oportunidades para todos, o Brasil precisa agir rápido e acelerar o ritmo da corrida pela melhoria da educação. E só vamos conseguir isso se todos os brasileiros se juntarem, se mobilizarem, cobrarem melhorias e fizerem sua parte. Afinal, melhorar a educação é uma tarefa de todos. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Rádio FOP Educativa 106.3. Voltamos com a professora Keila Deslandes conversando sobre formação docente. Professora, no primeiro bloco, rapidamente você falou sobre diversidade, né? E nós abrimos também o programa falando sobre diversidade. Há uma discussão ampla e ela ainda parece que a poeira não abaixou sobre a identidade de gênero. As pessoas têm muita dificuldade em compreender, né? Julgam que identidade de gênero, que gênero seria só o homossexual, a transexual, mas é muito mais do que isso. Explica pra gente melhor. O que é gênero, na verdade? Quando a gente está falando de gênero, a gente está falando exatamente de quê? Então, excelente pergunta. Agradeço a você por chutar essa bola para mim, porque é um tema que está na ordem do dia, né? Recentemente, aí, semana passada, nós tivemos o Enem. Houve uma questão sobre gênero, né? Especificamente uma frase dita por uma filósofa hiper reconhecida, consagrada, francesa, Simone de Beauvoir, né? Que... uma frase de 1949, não se nasce mulher, torna-se, né? Que é a ideia da construção social do ser feminino, e inclusive também do ser masculino na relação, né, entre gêneros e sexos, né? A diferença entre você nascer dotado de um órgão sexual feminino ou masculino, quer dizer, a questão do sexo anatômico, numa sociedade, por exemplo, como a brasileira, ou numa sociedade, por exemplo, como a, sei lá, marroquina, não é? Como a americana, como a asiática. O ser mulher asiática não é igual ao ser mulher americana, ou como ser mulher magrebina, ou como ser, né? A gente sabe que há diferenças que são culturais, que são geográficas, que são históricas, que são econômicas, e mesmo na sociedade brasileira, é diferente você nascer mulher numa favela, né? Numa comunidade hoje, ou nascer mulher loira numa sociedade alta. Quer dizer, a perspectiva, as expectativas de construção do ser mulher são muito diferentes, tendo em vista essas questões de ordem socioeconômica, cultural e histórica, não é? Então não basta ser dotado de um órgão sexual para ser mulher. A ideia toda é nesta frase, que passa longe. Nós estamos em 1949, pós-Segunda Guerra Mundial. Nós estamos trabalhando aí com uma perspectiva existencialista, humanista, toda uma visão aí próxima do sartriana, da visão sartriana de mundo, né? Então, veja bem, a questão é muito, nessa perspectiva, distanciada, inclusive, desse discurso que é muito recente, muito necessário também, muito importante, da construção do ser mulher em função. Você nasce, eventualmente, homem, não é? E pode se considerar, se sentir melhor, ter uma identidade de gênero feminina, e fazer um processo de transexuação. Não é isso. A Simone de Beauvoir não está falando disso, né? Ela está falando de uma outra coisa. Mas em função, né, de todo um discurso que hoje tensionou muito na sociedade, né, entre essa questão do que vem sendo chamada aí, essa ideologia de gênero, que é uma perspectiva crítica, muitas vezes vinculada a processos religiosos, né, a tendências religiosas, de ordem, muitas vezes, fundamentalista, não é? E que, por exemplo, esse final de semana eu estava vendo aí em Campinas, né? Assim, a Câmara Municipal de Campinas aprovou uma moção de repúdio contra Simone de Beauvoir, né? Inclusive argumentos assim da ordem de que isso, esse tipo de ideia é uma coisa demoníaca, porque de fato a pessoa nasce homem ou nasce mulher. É óbvio que a pessoa nasce homem ou nasce mulher. Se você pensar na questão meramente sexual, anatômica, né? Então vamos avançar um pouquinho esse discurso, elabora um pouco mais, né? A gente pode pensar um pouquinho mais, além do 1 mais 1 é igual a 2, digamos. Eu sempre comento assim, seria muito simples, né, se toda a matemática se resumisse à tabuada. Se aprendeu ali os fatos fundamentais,
Para a maioria das pessoas, isso inclusive já é suficiente. Mas a matemática não é atabuada. A gente tem que estudar mais matemática. E para o mundo avançar, a matemática avançou demais. E as relações humanas também não se resumem a tabuadas. Professora, então por que é tão importante discutir identidade de gênero dentro da escola? Que campo nós temos dentro da escola que faz com que o MEC faça essa provocação, que o governo faça essa provocação de debates para que a questão de gênero, a identidade de gênero seja discutida dentro da escola, mas não só nas escolas das grandes cidades, dos distritos de Mariana, de Ouro Preto, das pequenas cidadezinhas que nós temos Brasil afora. Então, veja bem, além dessa provocação da Simone de Beauvoir, também nesse Enem, o MEC fez uma outra provocação, que colocou como tema da redação a violência contra a mulher, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E o que é isto? Se você for pegar uma estatística recente do IPEA, a cada hora, 8 mulheres no Brasil são vítimas de feminicídio, tentado ou consumado. Recentemente, tem os casos mais midiáticos que a gente fica sabendo, mas imagine você que a cada hora, né, enquanto a gente estiver aqui falando nessa entrevista, que é em torno de meia hora, 4 mulheres estarão sendo vítimas de feminicídio no Brasil. Isto é um verdadeiro massacre. E o que é o feminicídio? Porque, o que é feminicídio? É só um assassinato? Não. Se eu estiver andando na rua e sofrer uma tentativa de assalto e for um assalto à mão armada e acabar, se eu acabar sendo assassinada, for um latrocínio, isso é feminicídio só pelo fato de eu ser mulher? Não, tem nada a ver. O feminicídio realmente é um tipo de assassinato ou tentativa de assassinato tendo em vista a condição feminina, ou seja, em geral cometida por parceiros, no ambiente familiar, tendo em vista esse tipo de questão, de ciúme, de posse, da nossa visão machista, patriarcal de sociedade mesmo. É um verdadeiro flagelo social. Então, colocar cerca de 7 milhões de jovens participando do Enem para pensar sobre essa questão é de extrema relevância. Gênero tem a ver com isto. A SPM, que é a Secretaria de Políticas para as Mulheres, promove há cerca de 10 anos um concurso, que é Construindo a Igualdade de Gênero, e que vai, dentre outras modalidades do concurso, colocar redações para estudantes de ensino médio sobre essa temática, da igualdade de gênero. Então é muito importante. O MEC fez isso numa larga escala, mas isso vem sendo feito no Brasil há mais de 10 anos, também pela SPM. Então, realmente, é importante a gente pensar nessa questão do gênero por este tipo de temática. E, além disso, a gente estava falando também sobre a questão da profissão, Veja você, ainda hoje, a gente tem uma tendência social de que as mulheres, elas procurem profissões, ou se insiram em profissões menos valorizadas. Ou mesmo quando elas se inserem em profissões tão valorizadas quanto, elas tendem a ser alocadas em postos profissionais inferiores aos homens. Infelizmente, a UFOP é um exemplo disto. A gente, desta vez, pela primeira vez na história da UFOP, nós estamos tendo uma vice-reitora, mas nós tivemos uma candidata a reitora na UFOP durante toda a história da universidade. E isso não é uma exceção, exatamente. Se você for pegar, por exemplo, em termos de inserção na carreira universitária, pesquisadoras 1A do CNPq são cerca de 10%. Então, não basta fazer um curso superior, não basta ser professor universitário. A questão de gênero, ela realmente é definidora da perspectiva profissional. No Brasil, isso é muito evidente. Em outras sociedades, isso já avançou, como também na questão racial. Se você for observar, hoje nós temos aí a inserção, até inclusive pelo mecanismo das cotas, que ainda muitas pessoas criticam, de pessoas negras na universidade, de pessoas com essa origem étnico-racial, afrodescendentes, na universidade. Agora, isto
não era uma regra, né? Era exceção. Se você for pegar aí na estatística, no percentual da sociedade brasileira, é absolutamente desigual. E isso tem a ver com formação e cidadania, com a formação da nossa cidadania, que a gente vai observar no dia a dia, tá? Em cada momento de desrespeito que a gente sofre na sociedade. A formação da cidadania é a formação do respeito na sociedade. Isso é de extrema importância. Você reconhecer o outro, enquanto sujeito, tanto quanto você. Vamos para um rápido intervalo. Continue em sintonia com a Rádio FOP Educativa 106,3 FM. Organização e luta. Há 73 anos, este é o lema das trabalhadoras domésticas. Creuza Oliveira, presidente da Federação Nacional da categoria, comemora avanços e conquistas. A primeira lei foi em 72, que garantiu 20 dias de férias, contribuição da Previdência. Depois, na Constituição de 88, que nós conseguimos o salário mínimo, 13º salário, repouso semanal remunerado, gozo de férias de 30 dias, com mais um terço. Também no caso da licença gestante, 120 dias, sem prejuízo do emprego, licença paternidade, aviso prévio e aposentadoria com integração na Previdência Social. E em 2006, nós conseguimos a lei que garante a estabilidade gestante e mais a questão dos feriados, que antes era polêmica. Precisamos avançar mais. Reconheça os direitos das trabalhadoras domésticas. Uma campanha da Organização Internacional do Trabalho, OIT, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM, e Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, FENATRAD, com o apoio das Secretarias Especiais de Políticas para as Mulheres e de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, SPM e CEPIR. UFOP Educativa, informação e cultura ao seu alcance. Energia elétrica. Fique ligado. No banho com chuveiro elétrico, use a chave de temperatura na posição verão, que consome 30% menos energia. Desligue a água quando estiver se ensaboando. 5 minutos são suficientes para um bom banho. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Rádio FOP Educativa 106.3. Estamos de volta com a professora Keila Deslandes, conversando sobre a formação docente. Professora, eu vou pedir a senhora agora para falar nesse terceiro bloco sobre a programação do simpósio que vai ser realizado aqui em Ouro Preto. Então, Lázaro, eu só vou pedir assim para eu fechar um pouquinho o que a gente estava falando no segundo bloco, em termos assim de uma certa realidade que a gente encontra na sala de aula, no espaço escolar, e que tem a ver também com essa temática da diversidade, que é inclusive abordada no Simpoed, né? Porque veja bem, tem a questão da diversidade religiosa também, né? Não é só a questão de gênero, né? Se a gente for pegar na questão de gênero, a gente tem tanto na perspectiva dos feminismos, né? Das expectativas que existem para meninos e meninas, por exemplo, em relação à questão das exatas, tá? É diferente, né? Isso evidentemente é diferente. A expectativa que se tem de sucesso, né, nas exatas para meninos e meninas é diferente, no geral, né? Então, essa expectativa, ela molda um pouco também o processo de ensino-aprendizagem. A questão da diversidade religiosa. Se você, por exemplo, coroa Nossa Senhora, muito bem, que ótimo. Mas e o espaço também para as religiões de matriz africana na escola? Se você, ainda na questão de gênero, se você pensa, por exemplo, num dia, né, em homenagem ao Dia da Mulher, né, e coloca lá, então, que eu já ouvi falar esse tipo de projeto, no Dia da Mulher, né, nós vamos comemorar fazendo com que todas as meninas venham pranchadas, ou seja, cabelo alisado. Quer dizer, o que a gente está valorizando aí com essa perspectiva, né? A mulher bonita, o que é a beleza da mulher, etc. Que né? tipo de padrão a escola está formando? Que tipo de padrão a escola está formando? Na questão LGBT também, que é extremamente importante, né? A questão da formação do sujeito, né, segundo a identidade de gênero. A questão, por exemplo, da transexualidade. Eu leciono na UFOP há X anos, mais de 20 anos. Eu nunca tive um aluno ou uma aluna transexual. Por que essas pessoas não chegam ao nível superior? Por
quê? A escola não é para elas. A escola não é para elas. O processo de exclusão dessas pessoas é violentíssimo. O que se espera de uma pessoa transexual no Brasil? O que se espera em termos profissionais? Pouquíssima coisa. Recentemente eu vi a primeira transexual que conseguiu um doutorado. Uma pessoa no Brasil, até hoje, transexual, chegou a concluir um doutorado. Então, o que se espera dessas pessoas? As novas formações familiares. Então, por exemplo, vamos fazer um dia da família? Que família está ali colocada? Quantos tipos de família que nós temos? Eu posso falar da questão da família homoparental, mas também há outras famílias. Isso, digamos, há 20 anos atrás, quando havia uma família, né, com pai separado, mãe separado, isso era diferente. Gerava, né, um certo constrangimento. Era uma novidade. Hoje, talvez a novidade sejam essas famílias homoparentais. Professora, uma reflexão muito rápida. Hoje, a Câmara dos Deputados, né, ela está sob a ação de alguém que se diz ser religioso, que tem uma visão fundamentalista e que tem demonstrado para a gente e tem feito, né, ações que a gente pode considerar um retrocesso na sociedade, né? A gente nem vai elencar aqui, mas são diversas ações de retrocesso. Uma delas é a questão do aborto que está sendo discutido agora. Na mesma ponta, a gente também não tem muitos religiosos comandando as escolas e por isso as escolas não têm um campo aberto para tratar a diversidade, para receber essas tais minorias que deveriam estar lá estudando e chegar como a transexual chegou ao doutorado. Quer dizer, o problema não está muito aqui na base também, onde a religião tem se apoderado e me lembra lá o padroado, né? Com certeza. A nossa sociedade é muito religiosa, né? Isso não resta dúvida em relação a isso. Agora, o Estado é laico. E a escola pública é laica, deve ser laica, né? Porque é uma extensão do Estado. Então, obviamente, não há nenhum problema que as pessoas tenham as religiosidades delas. Particulares. Né? Mas o espaço público é um espaço laico, é um espaço da diversidade, necessariamente. E é essa a questão. Infelizmente, tal como nós temos esta dificuldade de separar o público do privado, também faz muito parte da nossa sociedade, essa mistura entre público e privado, também isso se apresenta, né, na questão religiosa. Porque misturar religiosidade com público é a mesma fórmula, nós estamos assim, utilizando o mesmo mecanismo quando nós fazemos essa mistura entre o público e o privado. Ok. Agora sobre a programação do Simpoed? Então, a programação do Simpoed vai debater várias dessas questões, para não dizer todas, né? São muitas questões que são colocadas e a gente tem, né, uma página do Simpoed, basta, né, digitar lá Simpoed, SMPOED, Simpoed, Simpósio de Formação e Profissão Docente. E a programação está lá colocada, são várias oficinas, minicursos, nós temos aí os convidados, né, internacionais da Espanha, da Colômbia, da Venezuela, e também pessoas que vêm do Brasil, como Richard Miskolci, da Federal de São Carlos, que é uma pessoa extremamente reconhecida, Ana Elisa Novaes, aqui do Instituto Federal de Minas Gerais, pessoas que estarão conosco, como a professora Macaé, que é a atual secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, que estará na mesa de abertura, enfim, pessoas também da cultura indígena, Célia Chacriabá, da Secretaria de Estado de Educação, ou seja, o evento é riquíssimo, nós realmente nos empenhamos, procuramos fazer uma programação a mais diversificada possível, tentando abordar várias temáticas. Nós tivemos cerca de 300 trabalhos aprovados, vários pôsteres também que vão ser apresentados, de maneira que serão 4 dias de programação intensiva. Eu tenho certeza que as pessoas que vão estar lá vão ter um momento ímpar, não é, de crescimento, de reflexão, de possibilidade de abordar novas temáticas ou rever os seus conceitos e preconceitos. Quebrar paradigmas e essa expectativa de um amplo debate com a participação de pessoas tanto que já estão na prática educativa há bastante tempo, quanto os jovens profissionais e os futuros profissionais da educação. Essa programação, ela contempla só o professor do ensino superior ou também da educação básica? Não,
ao contrário, assim, a nossa perspectiva fundamental é a educação básica, né? Assim, a gente trabalha com formação de professores para a educação básica. Obviamente, também, esses temas aí perpassam o ensino superior, mas o foco dos nossos debates é a educação básica. E ainda dá para participar e de que forma? Então, as inscrições continuam abertas, né, até o dia do evento, que inicia no dia 24 de novembro. E nós ainda temos possibilidade de inscrição até a data mesmo do evento, né? E sim, as pessoas que quiserem participar, vai ser aqui em Ouro Preto, no Centro de Convenções, de 24 a 27 de novembro. Quem quiser está convidado, a programação está no site. Seja muito bem-vindo. Tá bom. Então, quem quiser participar do Simpoed, a programação completa e inscrições como ouvinte, né, você pode acessar simpoed.ufop.br. Professora Keila Deslandes, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio UFOP Educativa. Muito obrigado por essa conversa muito bacana sobre formação docente e volte sempre. Eu que agradeço, Lázaro. Bom, a gente fica por aqui. Produção de Daniel Tuller, coordenação e apresentação Glaucio Santos, edição e sonoplastia Cimei Gonderim, supervisão de radiojornalismo Adriano Medeiros, realização Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.